do movimento de moradia e renda do projeto Novo Lar e os dirigentes da FEDESC, juntamente com a Elza, com as coordenadoras e com o Alex. No início da nossa reunião, a gente normalmente lê esse informativo que a Elza está tirando a cópia que vai passar para vocês, tá? Nesse informativo está dizendo, respondendo boa parte das perguntas que as pessoas fazem quando elas vêm fazer o cadastro aqui na nossa instituição, e para entender um pouco quais são os critérios para participar e qual é o projeto. Uma vez que se trata de um movimento de moradia, um movimento habitacional. Isso também, tá? Então eu vou dar uma lida aqui, quando os meninos estão terminando de preparar o material, que nós fizemos uma tiragem, só que acabou, então agora tem que tirar só as chaves, tá? Todo mundo aqui é a primeira vez ou tem associação associados? Tem ninguém que já é associado? Vocês? É que hoje o pessoal que é associado é às 10, mas tudo bem, a gente vai estar colocando aqui, tá? Ressaltando que as perguntas é só no final da palestra, para a gente não ser interrompidos, tá? Então vamos lá. O que é o movimento de moradia e renda Projeto Novo Lar? O movimento de moradia não é governamental, isso faz parte da sociedade civil organizada na busca por uma sociedade mais justa e humana. É uma organização popular de sociedade civil de moradia digna para todos. Estamos organizados de forma nuclear, permitindo aos nossos participantes uma maior interação e comunicação interna entre os mesmos. Fazendo essa instituição, alguns explicaram para os mesmos. A relação deles com a instituição pública está no âmbito de parcerias e reivindicações sociais. Alex, o Geração saiu à frente. E eu não é idealista aqui à frente, né? Então, assim, nessa primeira parte aqui, é que nosso movimento, além desse núcleo que nós temos aqui no Jardim Guatemi, nós também temos um núcleo no Itaim Paulista, em Guaianazes e Libertade de Vasconcelos, na qual uma vez por mês vocês vão ter que estar vindo aqui para participar das reuniões, para saber o andamento dos projetos. E o movimento lhe dá preferência para fazer reuniões menores, não reuniões muito grandes, já para facilitar a comunicação com os associados. Tá? Também deixando claro, aqui nesse primeiro capítulo, que é a questão da participação dentro das reivindicações e dos direitos sociais. O que a pessoa precisa para conquistar a casa própria pelo movimento? Primeiro, preencher uma ficha de inscrição aqui conosco, uma ficha de inscrição, preencher os seus dados. Essa ficha vocês vão receber uma cópia, porque também é um termo de compromisso que vocês têm com a associação, a associação vai ter com vocês. Apresentar os documentos, originais e cópias de identidade, como residência e próximo participados. Comparecer nas reuniões normalmente aos domingos, uma vez que a turma trabalha, então normalmente nossas reuniões é ao domingo. Tem pessoas que têm às vezes alguma dificuldade, trabalhar no shopping, trabalhar no mercado, então nesses casos muitas vezes tem que procurar uma outra maneira, tá? Mas no geral as reuniões sempre aos domingos, que é o dia que o pessoal está em casa. Participar das atividades extras do movimento, então tem que estar participando. Por exemplo, ontem teve a conferência habitacional, aconteceu aqui no sindicato dos químicos, estavam lá várias autoridades. Então é importante a pessoa participar, que é para ela estar se informando melhor, para ela estar criando um pouco mais de informação e para ela também estar naturalmente sendo bem informada. Agora, no próximo mês, vai ter uma atividade também para quem quer participar, lá em Brasília. Então vai ter uma atividade da parte das mulheres, quer dizer, nós vamos mandar algumas pessoas para lá representando, tem a questão dos direitos das mulheres. Tá? Tem também a questão da Defensoria Pública, que está fazendo um excelente trabalho junto com o setor dos movimentos sociais.
Então, tudo isso aí, na questão da educação, vai caindo como atividade extra. Nós aqui do nosso grupo também, nós estamos com a parceria com a Universidade Uniesp, que a pessoa vem fazer uma redação conosco, e depois ela, se ela for aprovada com essa redação, chama-se vestibular social, ela vai fazer a faculdade, só vai pagar depois de formada junto com o FIES. Se for curso de licenciaturas, que ela vai dar aula na rede pública, aí ela já não vai precisar nem pagar depois de formada. Tá? Então, dia 24 vai ter o vestibular aqui. Quem tiver interesse, já é um colegial, ou tiver filhos que querem fazer a faculdade, a Uniesp são 25 faculdades integradas. Tá? Inclusive tem uma faculdade de São Mateus, a São Terezinha, que está participando. Então, e outras atividades mais, tá? E ser um contribuinte voluntário. Uma vez que a pessoa é associada, ela tem que colaborar com uma taxa com a associação. Tá? No caso, é uma taxa anual, que é R$80, R$4,80 por ano para a associação. Tá? Continuando na atividade cultural, também tem a parceria do pessoal da ouvidoria, que é uma questão que o movimento também está inserido, que é a questão contra a violência, né? Todos os tipos. Então, tudo isso aí vai cair como atividade extra. Tá? Quem pode ser beneficiado pelo movimento habitacional? Né? Eu estava falando aqui algumas questões educacionais, mas aqui o habitacional que é o interesse nosso aqui. Quem nunca foi beneficiado por algum programa de habitação, ou seja, uma pessoa que ela já teve uma casa da CDHU, da Coab, ela já vendeu, ela não pode fazer o cadastro conosco. Ou a pessoa que ela já tem a casa própria. Salvo pessoas que moram em área de ocupação. Tá? Área... pessoa que mora em área de favela, ou terreno ainda está regularizado, ou no cortiço, né? Ela pode estar usando o cadastro. A pessoa também não pode possuir financiamento habitacional. De repente, a pessoa que está no plano PAC, no financiamento especial da Caixa, ou nesse projeto aí, ela também não pode fazer o cadastro. Por isso, o cadastro é uma pessoa que não tem moradia. Nem atualmente, nem pessoa que já foi beneficiada pelo programa social. Quer dizer, então, se você não está nome do cadastro, você não pode fazer. O nome do cadastro que vocês estão falando aqui é a pessoa que foi beneficiada, a pessoa que recebeu a casa e de repente a nossa para frente, você vai casa da Coab, a casa da CDHU, até mesmo da Caixa, então o nome dela no sistema. Uma vez que ela já foi beneficiada. Então, essa questão. Na ficha cadastral que vocês vão preencher, esse item vai aparecer. Então, aqui na ficha cadastral vai aparecer qual o tipo de habitação, área de ocupação. Você mora de favor na casa de um amigo, você paga aluguel, você mora no cortiço, você mora numa pensão ou uma casa única. De repente a pessoa ela não paga aluguel, mas ela mora com os pais, né? De favor na casa dos pais, ou de algum caso de algum parente. Então as perguntas ali já é se a pessoa realmente ela não tem casa própria. Dentro disso, nós estamos participando do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal até 3 salários mínimos. Tá? Então, boa parte dessas regras que estão aqui é baseada nesse programa que o menino vai entregar uma cartinha para vocês aí. Tá? Isso aqui é só um resumo dessa cartinha. Então, boa parte dessas regras são isso. Tá? Não possuir restrições na Caixa Econômica Federal e na Receita Federal. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida até 3 salários, ele não aceita a pessoa ter restrições, nem na Caixa nem na Receita Federal. E ele permite a pessoa ter uma restrição de sistema telefônica, numa Casa Bahia, ainda ele é aceitável. Tá? Até o Minha Casa Minha Vida até 3 salários. Já outros programas já não aceitam. Por exemplo, o programa da CDHU já não aceita nenhum tipo de restrição. Tá? Então, de repente, você faz o cadastro na associação, você está com o seu nome restrito, e como a associação vai lá, faz parceria com diversos órgãos governamentais, se for um projeto pela CDHU, você já não pode entrar, você vai ficar aguardando um projeto que quer Minha Casa Minha Vida, na qual você tem as condições. Então, o ideal é que a pessoa procure estar numa situação regularizada para ela poder participar do máximo de programas que ela tiver chance. Tá? Nesse programa também, as titulares são as mulheres, como os independentes. Quer dizer que o homem ele pode fazer o cadastro, só que ele tem ou uma companheira, ou ele é viúvo e tem filhos menores, ou ele tem
a guarda dessas crianças. Ele sozinho, como solteiro, ele não pode fazer o cadastro, somente a mulher pode, solteira, fazer o cadastro, porque ela é a titular. Tá? No caso de casal também, mesmo que a mulher é titular, o imóvel sai no nome do casal, não vai sair só no nome da mulher. Tá? Possuir uma renda formal ou informal de 1 a 6 salários mínimos. Além desse projeto do Minha Casa Minha Vida, a associação participa de outros projetos, como o prédio associativo, com pessoas que ganham acima de 3 salários. É claro, se a pessoa passar de 3 salários, ela não vai pegar os benefícios do Minha Casa Minha Vida até 3 salários. Qual que é o benefício? Minha Casa Minha Vida até 3 salários é 10% da sua renda durante 10 anos. Acima disso, você já vai pagar outros valores, né? Quer dizer, de 25% a 30% da renda, já vai mais 10 anos, vai falar de 25 a 30 anos para você pagar. Aí você vai cair quase naquele programa que tem aqui das construtoras, Minha Casa Minha Vida das construtoras.